Olá, servidoras e servidores do município de Curitiba e outros que venham assistir a esse vídeo, aposentados ou não. Por que aposentados não? Porque aquilo que a gente vai falar diz respeito diretamente àqueles que são aposentados agora. Mas se não ocorrer a mudança que nós esperamos, os futuros aposentados sofrerão as mesmas consequências. Então não há exclusividade nessa luta. Em 2019 foi aprovada uma reforma da Previdência pelo então Presidente da República, que é a chamada Emenda Constitucional 103 de 2019. Ela fez profundas alterações na Previdência, nas regras de transição e tal. O governador do estado fez a sua reforma nos mesmos moldes e o município de Curitiba também fez nos mesmos moldes. Essas questões todas foram levadas ao Supremo Tribunal Federal e está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade ou não dessa reforma feita lá em 2019. Ontem, dia 19 de junho de 2024, foi julgado a continuidade do julgamento no Supremo Tribunal Federal de uma questão muito cara e muito importante para os servidores vinculados a regimes próprios, que é o desconto dos aposentados e pensionistas. Vamos lembrar que desde 2003 para cá, só era devido o desconto previdenciário dos aposentados e pensionistas naquilo que excedesse o teto do regime geral da Previdência. O teto do regime geral da Previdência hoje é R$ 7.800 e aqueles que eram portadores de doenças graves e incuráveis só tinham desconto previdenciário naquilo que excedesse o dobro desse teto, então, portanto, mais de R$ 15.000. São poucos os servidores de Curitiba que recebem isso, quase ninguém, eu diria. O que acontece? No julgamento de ontem, várias outras questões foram abordadas, mas o mais importante é o quê? Se é constitucional ou não o desconto dos aposentados e pensionistas naquilo que excede um salário mínimo, que é assim que ficou lá na emenda constitucional. No caso de Curitiba, estabeleceram 2 salários mínimos. No caso do estado do Paraná, 3 salários mínimos. Então, naquilo que excede esses valores, hoje tem desconto de previdência. Até 2019 não existia esse desconto. O desconto era limitado naquilo que excedia o teto. E por que isso? Porque no regime geral da Previdência, mais conhecido como INSS, os aposentados e pensionistas se aposentam com o teto e ninguém paga nada de contribuição previdenciária depois de aposentado. Então isso é importante. Mas vamos ao julgamento de ontem. O julgamento de ontem aparentemente deixou muita gente animada, porque da parte específica nossa, que é o que diz respeito ao desconto dos aposentados e pensionistas, conhecidos aí no nosso meio como o confisco das aposentadorias, e é o termo que foi usado em uma das ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, que são 13 que estão em julgamento. A maioria dos ministros do Supremo já decidiram que ela é inconstitucional. Então, portanto, deveria cessar esse desconto e voltar a ser só aquilo que excede o teto do INSS. O que beneficiaria, no nosso caso, a grande maioria dos servidores municipais aposentados. E alguns pagariam valores bem pequenos sobre aquilo que excede o teto. Mas, ao final do julgamento, o ministro Gilmar Mendes pediu vistas no processo, o que significa que ele voltará, e ele já adiantou que trará de volta só no segundo semestre. Isso significa que, ao ele trazer, o voto dele pode, inclusive, influenciar pessoas que já votaram em favor dos servidores a mudarem os seus votos. Pode até acontecer isso, esperamos que não. O que nos preocupou bastante é na própria intervenção do ministro Gilmar Mendes, ele falando que é uma questão complexa, porque inclusive há outras reformas da Previdência em andamento, ou então o presidente do Supremo, Barroso, dizendo que os municípios e estados não arrecadam nem a metade daquilo que gastam com aposentadorias e pensões. Então, então assim, as pessoas ainda não têm o que comemorar. Tem que comemorar porque nós já avançamos bastante. Mas nada está certo ainda, tá? Nada está certo ainda porque pode haver alteração no voto. Então, por isso, é muito importante que a mobilização continue, né? É importante lembrar também, antes de falar de outros detalhes aqui, de que o Sindicato de Servidores Municipais de Curitiba, o SISMUC, e o SISMAC, que é o Sindicato do Magistério, eles têm uma ação aqui no Tribunal de Justiça do Paraná que está sobrestada questionando isso. Está sobrestada o quê? Está parada, esperando esse julgamento. A depender da forma final como fica o julgamento,
o município pode inclusive ser condenado a devolver todos os valores que foram descontados dos servidores. Lá na ADIM provavelmente não dirão isso, mas nós já temos a ação que foi entrada logo no começo de 2022, portanto logo depois que entrou em vigor no município a reforma, que foi 1º de janeiro de 2022. Nas redes sociais do SISMUC e de outras entidades também, estão os e-mails, os contatos dos ministros do Supremo, e é importante que as pessoas continuem se mobilizando. Deixando claro que mandar um WhatsApp, mandar um e-mail não é suficiente. A pessoa precisa ficar na rua, até porque, a mim parece, pode ser que esteja enganado, que os entes públicos com regimes próprios do presidente só abrange esse, não abrange aquele município que está no regime geral, porque lá ele já não paga contribuição previdenciária. É que os entes públicos, no caso do município de Curitiba, Estado do Paraná, joguem muito peso, né, no voto do Gilmar Mendes para tentar mudar isso, porque isso significa restabelecer o direito. Então a luta continua forte, os servidores têm que continuar mobilizados, os aposentados já estão perdendo, os futuros aposentados perderão mais, o que inclusive tem feito pessoas que já têm direito de se aposentar, não se aposentar por conta da contribuição previdenciária. Então, esse foi o julgamento. A princípio estamos ganhando, mas isso não está garantido, porque ainda haverá novas sessões e, além, depois disso, haverá modulação dos efeitos, quer dizer, desde quando vale a decisão que for tomada, se é desde lá do começo ou a partir do julgamento, e sendo que envolve várias categorias, porque são 13 ações diretas de inconstitucionalidade, é possível que tenha embargos de declaração da parte das outras entidades, da parte do governo, da parte do Ministério Público, de todos os atores envolvidos nesse processo. Então a luta precisa continuar e precisamos ficar muito atentos em Brasília e mobilizados aqui.